a gente vai ver um pouco de porcentagens. Bom, o símbolo porcento, né, que é esse tracinho com duas bolinhas um do lado do outro, aqui são meio estranho, mas é um tracinho e duas bolinhas, né, uma do lado, tem uma do lado de cá e outra do outro lado. Significa porcento, ou seja, por 100, tá? Então, olha só. Igual aqui, ó, 45%. 45% significa que é igualzinho a 45 sobre 100. Ó, vamos calcular. Vamos ver um exemplo aqui que a gente calcula com número envolvendo porcentagem. 25% de R$12 representa quantos reais? Então, o que eu estou procurando? Eu estou procurando 25% de 12. Como que eu faço 25% de 12? Lembra que eu falei que esse símbolo de porcentagem significa que é sobre 100. Então, 25%, na verdade, é 25 sobre 100, tá? Sempre que a gente tiver um número, o símbolo de porcentagem é aquele número sobre 100. Então, 25 sobre 100. Esse de 12, o dia é como se fosse o vezes. Então, 25% de 12 é a mesma coisa que 25% é 25 sobre 100. O dia é vezes, e aí copia o outro número que é o 12. Então, é 25 sobre 100 vezes 12. Agora, eu caí numa multiplicação que tem fração. O que eu faço? Multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo. 25 vezes 12, a gente vai encontrar 300, tá? Quando eu fizer 25 vezes 12, é 300. Agora, embaixo do 12, como não tem nada, é como se fosse o número 1, tá? Aí, ó, 100 vezes 1, 100. Então, ficou 300 sobre 100. 300 para dividir por 100, a gente encontra 3. Então, ó, 25% de R$12 representa R$3, tá? Agora, vamos observar aqui o seguinte. Observe que 100% é igual a 100 sobre 100, não é? Ó, porque eu copio esse 100 sobre, o porcento é sobre 100. 100 sobre 100 e que, na verdade, é igual a 1, correto? Se a gente for pensar nisso, 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100 e que é igual a 1 inteiro. O que a gente tem que lembrar também? Lembra, gente, que na multiplicação, ó, lembre-se que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se a gente for olhar, multiplicar 1 vezes 10, dá o próprio 10. 1 vezes 20, dá o próprio 20. Ou seja, quando eu multiplico por um número, vai dar o próprio número, né, ó? Então, qualquer número que eu quiser escrever em porcentagem, basta eu multiplicar por 1, ou seja, por 100%. Quando eu multiplico o número por 1, eu não estou alterando o número. Então, para mim achar um número em porcentagem é muito fácil. A gente pega o número que eu quero achar em porcentagem e multiplica por 100%, que é a mesma coisa que a gente estivesse multiplicando por 1, né? E que não altera o número em nada, se for pensar. Então, ó, vamos calcular. Se eu tiver 14 laranjas e eu utilizar 7 laranjas para fazer suco, qual a porcentagem de laranjas que eu utilizei? Olha só. Então, eu quero saber, 7 laranjas representa que porcentagem de 14? Então, o que eu faço? Vou lá, o 7, que é as laranjas que eu utilizei, sobre o total de laranja. Eu quero saber 7 em 14, qual é a porcentagem, tá? Laranjas que eu utilizei sobre o total de laranja. Bom, então 7 14avos eu quero achar em porcentagem. O que eu faço? Aqui em cima fala que é o quê? Multiplica por 100%. Então, agora eu pego a fração 7 14avos vezes o 100%. Aqui o símbolo saiu bonitinho, não sei por que os outros tá dando problema, não. Mas aí aqui a gente viu, então, né, ó, 7 sobre 14, eu vou lá e multiplico por 100%, que é o mesmo que eu estivesse multiplicando por 1, não tá alterando o número. E aí é muito bom, porque acontece, eu resolvo os cálculos e o símbolo de porcentagem eu vou ir mantendo, tá? Então, eu caí aqui numa multiplicação, ó, esse pontinho é multiplicação, que contém fração. O que a gente faz? Multiplica de cima com de cima e de baixo com de baixo. Aqui é como se fosse 1. 7 vezes 100 dá 700, então 700, mantém o símbolo de porcentagem, então 700% sobre
A parte de baixo, 14 vezes 1, 14. Então, ficou agora 700% sobre 14. Agora, os 700 que está em cima, eu consigo dividir pelo de baixo. 700 para dividir por 14, quando a gente divide, eu não vou fazer a continha de dividir aqui não, mas se a gente armar a continha de dividir, a gente vai encontrar 50, mantém o símbolo de porcentagem, 50%. E com certeza tinha que ser mesmo. A metade das laranjas tem que dar 50%. Ó, 7 é metade de 14, então teria que dar 50%. Né, ó? Então, se eu quero escrever o número em porcentagem, basta multiplicar por 100%, né, ó? Então, é só a gente observar o exemplo. Eu queria saber 7 laranjas. Representava que porcentagem de 14? Então, eu coloco 7 sobre 14 e multiplico por 100%. Então, terminou aqui os exemplos de potência. Eu acho que com isso dá para vocês resolverem os exercícios, né? Qualquer dúvida pode perguntar no Classroom.